marmitas são grandes aliadas para uma alimentação saudável. E com apenas algumas horinhas de dedicação, você garante refeições saudáveis e gostosas para a semana toda. Hoje nós vamos preparar 7 marmitas com 7 combinações diferentes de cardápios para que você não fique comendo a mesma comida todos os dias, afinal ninguém merece, né? E o segredo para a gente ter uma variedade bacana aqui no cardápio e otimizar o tempo na cozinha é utilizar os mesmos ingredientes com preparações diferentes. Antes de começar, eu vou te explicar como elaborar uma refeição saudável, porque isso vai te ajudar depois a elaborar as suas próprias marmitas. Uma refeição saudável precisa ter 3 coisas: legumes e verduras que vão compor metade da nossa marmita, carboidratos como arroz integral, macarrão integral e a batata doce, que vão ocupar 1/4 da nossa marmita, e proteínas como carnes, frangos e peixes ocupam 1/4 da nossa marmita. E caso você seja vegetariano, você pode substituir essas proteínas por feijões e lentilhas. Então vamos com os ingredientes. As quantidades que a gente vai passar aqui das marmitas são para uma pessoa. As nossas proteínas vão ser 500 gramas de carne moída de primeira, como por exemplo patinho, 500 gramas de peito de frango sem osso, 500 gramas de iscas bovinas, pode ser alcatra ou patinho. Nós também vamos utilizar 3 opções de carboidratos: 200 gramas de arroz integral, equivalente a 1 xícara, 500 gramas de batata doce, que são mais ou menos 3 batatas médias, e 1 pacote de macarrão espaguete integral. Nos legumes e verduras tem bastante variedade: metade de uma abóbora cabotiá, uma bandeja de tomatinho cereja, uma cabeça de brócolis, 2 cenouras grandes, 150 gramas de baby carrots, que são aquelas mini cenourinhas, 300 gramas de vagem, uma cabeça pequena de couve-flor, 3 tomates médios e 1 pacote de ervilhas congeladas. Para complementar os pratos, nós vamos precisar de 1 pacote de extrato de tomate ou molhos de tomate, 2 colheres de sopa de milho, 1 pimentão, 1 colher de sopa de mel, 1 cabeça de alho, 3 cebolas pequenas, manjericão, salsa, cebolinha e orégano, molho shoyu, sal, óleo de soja, azeite de oliva, manteiga, 3 cravinhos e 1 colher de sopa de gergelim. E os temperos que você gosta de usar. Eu usei aqui chimichurri, pimenta e açafrão em pó. Vamos começar? O segredo para você otimizar o tempo na cozinha é deixar os ingredientes todos já prontinhos para usar. No dia anterior ao preparo das marmitas, você vai deixar as carnes e o frango descongelando na geladeira e também vai preparar cubos de gelo. E no dia de preparar as marmitas, a gente vai começar lavando bem os vegetais e já picando a cebola e o alho pequenininho. O tomate e o pimentão em cubinhos e a cenoura a gente vai cortar compridinha, estilo bastonetes. Vai tirar também a base do brócolis e da couve-flor para separar os raminhos e tirar as pontas da vagem. E o frango a gente vai picar em cubinhos. Se onde você mora é muito quente, pode guardar as carnes já picadas de volta na geladeira até a hora de cozinhar. Uma coisa extremamente importante para quem prepara marmitas é a escolha dos potes adequados, que precisam ser livres de BPA. Quando o BPA passa por mudanças de temperatura, indo para a geladeira, para o micro-ondas ou até mesmo em contato com alimentos quentes, ele contamina os alimentos e pode causar problemas sérios à saúde. Então, quando você for escolher potes para armazenar as suas marmitas, precisa observar se eles têm essa indicação aqui, BPA Free, que indica que esses potes não contêm BPA na composição. Por isso que eu usei em todas as preparações e também para montar as marmitas os produtos da Uzi, que são todos BPA Free e por isso são seguros para utilizar com os alimentos. Então, vamos começar com a carne moída. Nós vamos fazer 2 preparações de almôndegas, que são muito fáceis de fazer e ficam muito gostosas. A primeira é a almôndega assada. Eu peguei uma saladeira e coloquei dentro a carne moída e os temperos, o alho, o tempero verde, sal e pimenta do reino. Daí eu misturei tudo e fiz 10 bolinhas. Dependendo do tamanho da sua almôndega, vai render um pouquinho mais ou menos. Se preferir, você também pode achatar as bolinhas e fazer hambúrgueres. O segredo para a carne não grudar é a sua mão estar bem limpa e molhada. Depois, coloquei no forno para assar por 20 minutinhos.
Outra coisa que você pode fazer também enquanto as almôndegas estão no forno é já lavar o arroz integral e deixar ele de molho, porque na sequência a gente já vai cozinhar ele. Para fazer o molho das almôndegas eu refoguei meia cebola e uma cabeça de alho. E quando eles já estavam bem refogadinhos, eu acrescentei meio tomate picado. Deixei refogar de novo e coloquei os temperos. Depois metade do pacote de extrato de tomate e deixei refogar de novo. E aí eu coloquei metade das almôndegas que eu assei com um pouquinho de sal. Deixei o molho encorpar um pouquinho e depois coloquei alguns tomatinhos cerejas cortados ao meio e umas folhinhas de manjericão. E aqui então a gente tem duas versões de almôndegas. Agora a gente vai preparar o arroz integral, que é perfeito para as marmitas saudáveis. Ajuda a regular o colesterol, o intestino e dá mais saciedade que o arroz branco, além de ficar bem soltinho. Como esse arroz tem mais fibras na casca, a gente vai usar uma proporção de 3 medidas de água fervente para uma de arroz. Eu coloquei o arroz integral direto na panela sem refogar, para que ele cozinhe mais rápido, porque o arroz integral, quando refogado, ele demora mais, então não precisa refogar ele. Junto com o arroz, eu coloquei 2 colheres de sopa de azeite, meio dente de alho picadinho, o sal e a água fervendo. Depois de pôr tudo na panela, é só tampar e baixar o fogo e deixar cozinhando por uns 20 minutinhos, até a água secar. Quando secar, você deixa a panela com a tampa fechada por mais 5 minutos. Enquanto o arroz cozinha, a gente pode ir para as iscas bovinas. Eu comecei com um pouquinho de óleo na panela, uma cebola picada e 3 dentes de alho picado, que dá 1 colher de sopa mais ou menos. Depois de refogar, eu coloquei a carne picada em tiras para dourar, com um pouquinho de sal e orégano. E na sequência coloquei a outra metade do pacote de molho de tomate. Então eu deixei cozinhar uns minutinhos e coloquei um pouquinho de água. Depois ele ficou cozinhando mais uns minutinhos para encorpar e eu finalizei com salsa e cebolinha. E as carnes para a semana já estão prontinhas! Agora vamos para o frango com shoyu, que vai ser a nossa terceira opção de proteína. Eu comecei temperando o frango já cortado em cubinhos com sal e açafrão. Para essa receita a gente vai precisar tomar cuidado com a quantidade de sal, porque o molho shoyu já é salgado. Então, coloca menos sal do que você colocaria normalmente no frango. Depois de temperar, eu peguei uma panela média e dourei primeiro meia cebola em 2 colheres de sopa de azeite e quando ela estava começando a ficar douradinha, eu coloquei um dente de alho picadinho, que dá 1 colher de chá mais ou menos. Como o alho doura mais rápido que a cebola, coloca o alho sempre depois para não queimar. Eu coloquei 1/4 do pimentão para refogar junto com o alho e a cebola e depois eu misturei o peito de frango na panela. Depois que todo mundo ficou bem douradinho, eu juntei 4 colheres de sopa de molho shoyu e um pouquinho de cheiro verde. Agora já temos proteína para a semana toda. Para ter um pouquinho mais de variedade no nosso cardápio e não ficar somente no arroz integral, nós vamos utilizar como carboidrato também 3 batatas doces. Sempre escolha as batatas doces mais lisinhas na casca, porque elas são as mais frescas. A batata doce é muito fácil de preparar. Primeiro, eu coloquei a água para ferver, o suficiente para cobrir as batatas. Enquanto a água estava esquentando, eu lavei as batatas com detergente neutro e uma esponjinha macia. Você pode cortar no meio ou em 3 partes se as batatas forem muito grandes. Daí eu coloquei as batatas na água com 1 colher de café bem cheia de sal e deixei elas cozinhando. Para saber se elas estão bem cozidas, você vai espetando elas com um garfo. Elas têm que ficar molinhas e o garfo entrar com facilidade. Depois de cozinhar, você espera elas esfriarem, descasca e corta em quadradinhos. E enquanto a batata esfria, coloca a água para ferver de novo, porque o próximo passo é o macarrão, que não tem segredo. A gente vai colocar 150 gramas de macarrão na água fervendo, junto com 1 colher de café de sal e um fio de azeite. E aí é só deixar cozinhar de acordo com o indicado na embalagem, e depois escorrer o macarrão.
Agora, a gente já tem proteínas e carboidratos. Só faltam os legumes e verduras. E uma dica aqui é que a gente vai poder usar uma panela só para fazer tudo, reaproveitando a água do cozimento. Então, vamos lá pôr a água para ferver pela última vez. E também vamos pegar os cubos de gelo que você preparou no dia anterior e colocar em uma bacia com água para deixar ali do ladinho. Vamos começar fazendo legumes gratinados na manteiga. Vamos utilizar 2 cenouras, 300 gramas de vagem e 100 gramas de ervilha. Quando a gente cozinha os legumes, é importante não cozinhar demais para eles não ficarem moles. Tem que deixar al dente, ainda um pouquinho crocantes, pois o congelamento deixa os legumes mais macios. Então, quando a água começou a ferver, eu coloquei um pouquinho de sal e fui colocando os legumes um por um para cozinhar, até ficarem com a cor bem viva. Nesse ponto, eu fui tirando os vegetais e colocando na bacia com gelo. O gelo vai fazer com que os legumes parem de cozinhar. E aí eles não vão passar do ponto e não vão ficar muito moles. Depois de cozinhar, eu peguei a saladeira para temperar os legumes com sal e pimenta e um pouquinho de chimichurri. E depois eu coloquei tudo em uma frigideira quente com 1 colher de sopa de manteiga para saltear. E essa é uma das nossas opções. Para a outra versão de legumes, nós vamos utilizar 1 cabeça de brócolis, meia cabeça de couve-flor e 150 gramas de baby carrots. Ou, se você preferir, também pode utilizar uma cenoura grande no lugar. E para cozinhar é igualzinho a outra preparação. Coloque para cozinhar até ficar al dente, depois coloque na água com gelo para então temperar na saladeira. Esse dá para comer sem saltear, mas se você quiser também pode, fica uma delícia. Para finalizar o nosso cardápio da semana, a gente vai preparar a abóbora, que a gente também chama de moranga. Eu fiz 2 versões e nas 2 eu usei a mesma, que é a cabotiá, só que cortada de 2 formas diferentes. A nossa primeira receita é a moranga refogada com milho. Nessa receita eu usei 300 gramas da moranga. Como o pedaço que eu comprei tinha 500 gramas, eu cortei ela mais ou menos ao meio. Eu cozinhei a moranga na água, mas pode ser também no vapor, com casca mesmo, até ela ficar bem molinha desmanchando. E aí eu amassei ela com um garfo. Em uma panela eu coloquei um fio de azeite para refogar meia cebola picada e depois de dourar a cebola eu acrescentei a moranga amassadinha com um pouquinho de sal e 2 colheres de sopa de milho e deixei refogar mais uns minutinhos. Depois um pouquinho de cheiro verde por cima e pronto! A outra versão da moranga também é super fácil. O pedaço que sobrou eu cortei em fatias compridas e cozinhei até ficar al dente. Nesse caso não pode deixar cozinhar muito. Enquanto ficou cozinhando, eu refoguei meia cabeça de alho na manteiga. Você também pode utilizar o óleo de coco se preferir. Depois de refogar, eu coloquei 1 colher de sopa de mel e os pedaços da moranga com casca até dourar. Coloquei 3 cravinhos e finalizei com um pouquinho de gergelim. Agora, o nosso cardápio da semana está prontinho! E chegou a minha hora preferida. Vamos porcionar as nossas marmitas para ter as refeições completas para comer em um só pote. Um tamanho bom de pote é de 1 litro, porque os alimentos precisam fechar com facilidade aqui dentro e não amassarem. Para montar as marmitas, é muito importante que a gente lembre das proporções. Então, metade da marmita será composta pelos legumes e vegetais, 1/4 da marmita pelas proteínas e outro 1/4 da marmita pelos carboidratos. É claro que a quantidade exata vai depender também do seu objetivo, por exemplo, ganho de massa ou emagrecimento. Mas no geral, se você seguir essas quantidades aqui, com certeza você terá uma alimentação saudável. O ideal é que você consulte uma nutricionista que possa prescrever um plano personalizado para você conforme o seu objetivo.
marmitas ficaram lindas, né? E coube tudo direitinho. Agora você pode ir combinando as preparações para ir montando cardápios diferentes. Então nós temos aqui 7 marmitas saudáveis prontas e é comida para a semana toda. E os ingredientes que você pode ter feito a mais, você pode utilizar em outras marmitas, sempre respeitando as mesmas proporções ensinadas aqui no nosso vídeo. Essas marmitas, elas podem ser armazenadas no freezer por até 30 dias. Então você pode fazer essas receitas e você também pode ir variando com outras receitas ensinadas aqui no canal da Uzi. Para descongelar, você pode colocar na geladeira no dia anterior, que é o melhor jeito de descongelar e deixar a comida saborosa. Ou, se você não tiver tempo, você pode colocar direto no micro-ondas, porque os potes da Uzi foram feitos para isso mesmo. Eles são resistentes ao freezer e à geladeira. E o melhor de tudo é que, como eu falei antes, eles são livres de BPA, então é um plástico totalmente seguro para aquecer os seus alimentos. Pois tão importante quanto a escolha dos ingredientes é a escolha de um pote de qualidade para o armazenamento. Se você levar a marmita para o trabalho, é melhor levar ela ainda congelada e dentro de uma bolsa térmica, para que você garanta que o alimento esteja seguro para comer. Viu como dá para comer bem e com variedade, dedicando apenas algumas horinhas na sua semana? Aqui no canal da Uzi, você vai encontrar várias receitas como essa, criadas sempre por nutricionistas, para preparar marmitas gostosas, saudáveis e deixar o seu dia ainda mais prático e te ajudar ainda a economizar. Então comenta aqui embaixo quais são as receitas que você quer que a gente transforme em marmitas.